Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h05, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e é com satisfação que nós estamos recebendo aqui o arquiteto Pedro Paulo Pacheco. Pedro Paulo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, Márcio. Eu que fico muito contente em estar aqui para a gente conversar mais uma vez e principalmente um assunto muito importante como esse, que a gente vai falar sobre patrimônio histórico. Patrimônio histórico, conservação, né? E quando a gente fala em patrimônio histórico, as pessoas, quando você circula pela cidade de Botucatu, que tem alguns emblemáticos tal, a gente sempre pensa assim, até quando eles vão ser conservados, né, Pedro Paulo? Exatamente. Na realidade, Botucatu consegue segurar entre trancos e barrancos muitos prédios históricos, mas o nosso grande acervo foi perdido durante esses anos em função de falta de informação, falta de políticas públicas, falta de um conselho, porque, por enquanto, tudo tem ficado judicializado. E cabe-se sempre a discussão se o prédio ele é um patrimônio histórico ou não é. Né? Às vezes a pessoa passa na rua, vê uma casa que já está completamente deteriorada, fala assim, nossa, essa casa é muito antiga, é um patrimônio histórico, daí a gente vai atrás, busca, ela foi construída em 1980, 1970. Então, na realidade, o patrimônio histórico não é somente de um prédio antigo, de uma construção antiga. É de uma importância, de um significado grande para aquela comunidade, para aquele município, né? A nível, às vezes, nacional, estadual, municipal e às vezes individual. E como é que ela recebe essa chancela, esse carimbo de ser um patrimônio histórico? Principalmente pelo grau de importância que esse prédio histórico tenha, né? Ou pessoal da pessoa que morou ali, da família que residiu ali, de um ato histórico que aconteceu ali. Por exemplo, o Brasil ele perdeu vários prédios históricos no decorrer, né, da sua construção, mas, por exemplo, o Paço Imperial no Rio de Janeiro, ele tem importância porque foi uma das primeiras residências da família real portuguesa, mas, na realidade, o mais importante dele é uma sacada, que foi onde Dom Pedro I deu o dia do fico, né? Ele falou que ele ficava ali. Então, esse é o grau de importância pontual. Botucatu tem vários prédios históricos de sua grande construção, de grandes arquitetos renomados, como Ramos de Azevedo, que é um grande arquiteto do estado de São Paulo e do Brasil inteiro. Mas existem também prédios que a gente nem sabe quem foi o arquiteto, mas por conta da singularidade, o prédio ele tem somente aquele exemplar no município, ou somente Botucatu teve aquele exemplar, daí tem a importância disso. Por exemplo, o prédio da prefeitura, ele foi correio, prefeitura, cabe a discussão, qual é o mais importante, a construção ou o que ele representa, que é a prefeitura municipal de Botucatu, né? Então, tem sempre essa questão de patrimônio histórico. Na sua visão de arquiteto, qual é o mais emblemático prédio, patrimônio histórico da cidade? Olha, o mais emblemático prédio a nível arquitetônico realmente é o prédio da Pinacoteca, porque ele foi construído numa época que Botucatu tinha uma grande expansão política, foi transformado em arquidiocese, tinha uma expressão muito grande que a gente não pode esquecer que antes da ditadura militar, a igreja tinha um poder muito grande, o Estado ele não era laico. Então, Botucatu ser arquidiocese, trazer o prédio do fórum para cá numa construção gigante, que foi na época uma das maiores construções de Botucatu, a nível trazer um arquiteto como Ramos de Azevedo para cá para fazer um prédio como esse, é com certeza um prédio emblemático, assim, a nível arquitetônico. Pessoal, também é a Pinacoteca, porque ele também foi tema do meu trabalho final de graduação da faculdade há 15 anos atrás. Ela não tinha sido restaurada ainda, o prédio ainda estava naquela fase de licitações e tudo mais, estava abandonado e foi o meu trabalho final de graduação. Eu me lembro desse prédio que abrigou o fórum, abrigou a cadeia pública, inclusive, né? Você passava para ir no colégio ali na Avenida Dom Lúcio e você via as grades da cadeia e os presidiários ali mexiam com os estudantes, gritavam alô, tá, lá de cima. E aquele negócio era uma coisa impressionante, causava um certo pavor, inclusive e tal, né? Com o tempo foi mudando
E eu me lembro, eu não vou conseguir lembrar o nome do juiz da época do fórum, que era o diretor do fórum, inclusive, que disse que o prédio poderia ruir, né? Eu trabalhava numa outra emissora, era o responsável pelo jornalismo de uma outra emissora, que eu me lembro de ter entrevistado esse juiz e tal, e foi nesse exato instante que houve a evacuação do fórum, ficou um tempo para reformas, talvez estruturais, e ele ressurgiu na Pinacoteca. Foi realmente uma coisa bem emblemática para o município, e quando eu visitei o prédio para fazer o levantamento para o meu trabalho final de graduação, era muito estranho, porque as cadeiras continuavam lá, os papéis continuavam lá, era como se fosse uma evacuação em massa, como uma cidade fantasma. Entendi. E ficou muito tempo, isso até se transformar nessa joia de Botucatu, que é a Pinacoteca. Bom, e esse centro nosso, né, que abrange Catedral, abrange as escolas, né, o Cardozinho, a Escola Normal, a Caridade Portuguesa, esse centro nosso é um privilégio da cidade também, não, Pedro Paulo? Exatamente, é um privilégio muito grande, e daí a gente começa a falar da importância de Botucatu a nível estadual. Porque as pessoas hoje, Botucatu é uma cidade muito promissora, Botucatu é uma cidade que tem um progresso, mas a gente não pode esquecer da história da representação que Botucatu teve. O prédio do IECA, né, o Cardoso, que a gente conhece como Escola Normal, aquele prédio maior que faz o complexo que a gente tem Cardoso e Cardozinho, aquele prédio foi sede dos revolucionários da Revolução de 1932. Botucatu não possui nenhuma grade, nenhum elemento de ferro que é anterior a 1932, porque tudo foi confiscado, a cidade ou as pessoas doaram essas grades das casas para que fosse feito armamentos para a Revolução. Então isso é muito importante. Então um prédio, além da sua construção, que você tem aquela construção mais eclética, que você tem uma mescla de Art Deco, Art Nouveau, ele tem uma importância política para a cidade, claro, que foi sede. Se a gente for pensar MMDC, eles eram de Botucatu e São Manuel, que são os grandes heróis da Revolução de 32. Que interessante, né? Agora, nós temos inclusive o pessoal que está acompanhando na live está vendo aqui umas imagens da Escola Normal, né? Eu tô atrás demais aqui. A Ellen está correndo atrás das imagens aí. Agora, Pedro Paulo, temos alguns casarões, por exemplo, aquela residência que fica na esquina da Avenida Floriano Peixoto com a Cardoso de Almeida, também é bastante citada, né? Quando se fala em patrimônio e tudo mais, e família mora lá ainda, sim, né? Nós temos vários tipos de patrimônio. O patrimônio, quando ele é público, ele é uma sede pública, como Cardoso, Cardozinho, mesmo quando ele é de um setor como a Cúria, por exemplo, as igrejas, a preservação do patrimônio ocorre de uma forma um pouco mais controlada. Embora, por exemplo, muitas igrejas não são prédios tombados, daí a própria comunidade acaba fazendo algumas reformas que descaracterizam um prédio. Mas isso é uma outra vertente. Agora, quando você tem um imóvel residencial particular, que é de um indivíduo, do qual ele compra, e muitas vezes é o único imóvel que ele possui, daí cabe sempre um questionamento. Entendi. Eu sempre digo que a pessoa que possui um patrimônio histórico, ela não pode possuir uma desgraça na família, né? Não pode ser tombada a ponto dela perder tudo. Hoje existem políticas sérias, governamentais, a nível internacional, que a pessoa ela consegue ter benefícios. E em países desenvolvidos como Dinamarca, Suécia, a própria Itália, há compra de imóveis tombados por conta dos benefícios que a pessoa tem, como por exemplo, isenção de IPTU, você tem a venda daquela exploração. Então, por exemplo, um imóvel tombado no centro, ele poderia ter um prédio residencial, um edifício, poderia, mas como ele não pode ser demolido, ele vende aquela exploração para iniciativa privada. Então, muitas vezes, todos esses benefícios somados chegam até 3, 4 vezes mais do valor real daquele imóvel. A importância, Pedro Paulo, da gente ter dentro da cidade um Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e Natural, é o Compatre, de você ter um conselho que funcione, que começou a se falar nisso efetivamente no mês passado, mês de abril, né? E já tem um conselho constituído. E quando é que ele efetivamente vai começar e qual a importância de um conselho como esse?
O conselho, ele é de suma importância. Ele é um decreto municipal feito pelo João Cury em 2009. E desde então, não foi colocado em prática. Mas nos últimos anos, em função de vários prédios que vieram abaixo, a discussão me deixou muito contente, porque as pessoas começaram a discutir patrimônio histórico e acabou ficando que inevitável a criação de um conselho para regulamentar. Porque se não há uma regulamentação, é terra de ninguém. Você vai judicializar aquilo, e a gente sabe que no Brasil, quando mais judicializa, menos acontece, porque fica sempre uma briga, e pode, não pode, pode. O conselho, ele vai regulamentar todo o patrimônio histórico. E o patrimônio histórico, no caso que a gente está falando aqui hoje, é o patrimônio arquitetônico, existem vários. Por exemplo, Botucatu tem um patrimônio histórico imaterial, que é a música Tristeza do Jeca. A música caipira mais tocada no mundo inteiro, ela chega quase que ali do lado com Garota de Ipanema. Ela foi feita em Botucatu e ela não é tombada. E só dar um detalhe sobre a Tristeza do Jeca. Quando eu entrei no rádio, há muito tempo atrás, ela, às 18 horas, né, ela tocava na BBC de Londres. Olha só. É um dado que na época do início de rádio passaram essa informação quando você não tinha internet e não tinha, mas realmente a gente pesquisou e se tocava Tristeza do Jeca na BBC de Londres. Exatamente. E quando você tem um conselho, essas discussões, esses assuntos vêm a público. E um patrimônio histórico do qual a população não sente que ela pertence àquilo, aquele prédio só é um prédio construído com tijolos. Então, assim, precisa ter o pertencimento. A sociedade, ela precisa entender que ela faz parte daquilo e que aquilo faz parte da sua história. Então, um conselho, além dele regulamentar o que pode, o que não pode, é dever dele também, isso vai ser uma coisa ótima para o município, essa discussão. Entendi. Essa informação, essa educação, essa transmissão de conhecimento para as pessoas, porque muitas vezes você mas quem é esse prédio? Daí pega o relatório, nossa, não sabia que esse prédio era dessa pessoa. Entendi. Não sabia a importância disso, e com certeza todo mundo ganha numa regulamentação de um conselho. E quem é que faz parte? A sociedade civil organizada, o poder público, quem é que faz parte do conselho? Esse conselho, ele foi muito bem criado, diferente de outros municípios, porque ele faz parte a sociedade civil, as escolas, faz parte as secretarias de governo, executivo, legislativo e também o estadual. Então tem uma cadeira para a Secretaria Estadual de Cultura, tem uma cadeira para conselhos externos estaduais. Então, assim, ele é um conselho formado de grandes nomes, grandes personalidades que vão ser indicadas, obviamente, a partir da criação desse conselho, mas ele sai da esfera só municipal e chega até a esfera federal, como o IFAM, por exemplo. Pedro Paulo, como é que a gente consegue administrar o crescimento de uma cidade? A gente percebe, a gente falou com o Bruno Almeida há instantes atrás aqui, que a cidade está crescendo, nós passamos de 150 mil habitantes, nós temos a Rua Amando de Barros, nós temos as ruas tradicionais, João Passos, Cardoso de Almeida, tal, temos alguns prédios históricos e tudo mais. Como é que consegue se ordenar o crescimento de uma cidade, a preservação de patrimônios históricos, como é que eles podem conviver? Com políticas públicas. Isso, sem sombra de dúvida. Uma cidade sem política pública e sem o poder público estar atuante, ela cresce de maneira desordenada. Nós temos vários pontos a melhorar sempre como cidade. O crescimento, ele não é uma coisa que você consegue controlar, assim, não vamos crescer, isso não ocorre. O mundo inteiro tenta controlar o crescimento do próprio mundo e não consegue. Então a gente precisa trabalhar que o mundo vai crescer, que a cidade vai crescer, que ela vai se desenvolver, vão ter mais carros, vão ter mais pessoas, você vai acabar travando mais. E daí você fala assim, mas um prédio que você tem assim, um patrimônio histórico, vai ficar lá parado? O prédio parado, ele trava o crescimento. Um prédio abandonado, ele vai travar o crescimento econômico, social e educacional de uma cidade. Um prédio com uma ocupação, ele vai ajudar o crescimento dessa cidade. Porque imagina só, a Rua Amanda, ela está crescendo. Mas você tem um prédio lá que a pessoa, não vou derrubar porque eu tenho um apego emocional, você utiliza a parte de baixo, mas a parte de cima fica abandonada.
aquilo uma hora vai cair, vai causar um acidente, e aquilo é uma ocupação, é uma área urbana do município sem utilidade, no miolo, no filé mignon de uma cidade. Então você imaginar Floriano Peixoto hoje, quantos prédios parados esperando uma especulação imobiliária, vou esperar até valorizar. Quantas lojas poderiam abrir ali? Quantos serviços poderiam estar ali? A gente vê muito o poupa-tempo. Aquilo era um prédio abandonado, uma indústria gigante no centro da cidade, que se não houvesse aquela ocupação, ficaria parado até então. E quanta serventia tem o poupa-tempo? Acredito que 100% da população já passou ou vai ser obrigada a passar em algum momento ali para fazer qualquer tipo de coisa. Então é muito importante isso. Bem pertinho da onde você citou do poupa-tempo, nós tivemos o ano passado, a gente até não citou aqui, né, com mais eloquência, até pelo momento político que nós estamos vivendo, eleição, de repente, e desabou um prédio ali, em frente às lojas 100, né? O telhado, né, ruiu. Que ali funcionou também uma danceteria, funcionou na minha época uma garagem de ônibus da empresa São Manuel, enfim, e de repente caiu. Como se evitar a manutenção de um prédio como esse? Enfim, o que de fato pode ser, pode-se evitar que isso aconteça com outros prédios, Pedro Paulo? Numa casa, se você tem um banheiro, e você construiu ele como um banheiro, e você acaba usando ele como depósito, você vai lá passar anos usando ele como um depósito. Depois você retira aquele depósito, não vou usar como banheiro. Ele já precisa de uma manutenção, a hidráulica não está funcionando, a torneira não está fechando direito. Toda casa precisa de uma manutenção. Um prédio antigo precisa de mais manutenção. Ali, aquele prédio, quando ele desabou, não adianta a gente chorar o leite derramado, mas eu fiquei atento sobre os comentários nas redes sociais sobre aquilo. E as pessoas falam, eu conheci o meu marido naquela danceteria, né? Que a gente pode falar o nome que não existe mais, Floriano. Eu conheci os meus amigos, a gente mantém amizade desde então. Há um pertencimento sobre um período em que aquilo ficou sendo utilizado como uma danceteria. Isso foi muito importante. Mas a gente não pode esquecer que ele foi o prédio da primeira rodoviária de Botucatu. É verdade. Então a primeira rodoviária de Botucatu foi ali, o prédio permanecia intacto e precisava de manutenção. Agora, olha a área que ocupava aquele prédio. Olha a área hoje que ficou vaga dentro do município. Daí vai vir a especulação, vai se construir um barracão para locação, e daí há uma especulação que das pessoas acabam não conseguindo mais utilizar o espaço. E até o presente momento que a nossa entrevista agora, aquilo lá é uma área completamente inútil para uma cidade, travando o crescimento totalmente populacional e econômico de um município. Ainda falando sobre manutenção, principalmente no que diz respeito a fachadas, né? Eu sei que isso acontece aqui em Botucatu também, acontece em outras cidades, mas eu morei muito tempo em Santos, que também tem o seu patrimônio histórico, né? Tem muitas casas históricas ali, inclusive tem um que é só a fachada, o resto é oco, né? Eu queria falar justamente da preservação dessa fachada. Há uma polêmica sobre limpeza, sobre pintura, por exemplo, mudasse a cor. Tem uma igreja ali também na Avenida da Praia que foi mudada a cor. Isso causou polêmica, causou furor, porque também é um patrimônio tombado. Queria saber sobre isso também. Na realidade, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, que é o que vai ser feito em Botucatu, ele vem para desmistificar algumas coisas. Por exemplo, Santos tem um acervo gigante, tanto do café quanto do próprio Porto de Desenvolvimento. Existem pessoas que saem de estados para visitar o Museu do Café em Santos, que é uma joia, ou o Instituto do Banco do Brasil, que recebe grandes nomes da pintura, que agora vai receber Claude Monet, a primeira grande exposição do Monet o ano que vem. Mas o Conselho, ele vem para ter essa política educacional. Antes de fazer a reforma, antes de fazer o restauro, antes de fazer a intervenção, há sempre uma palestra, há sempre um direcionamento, há sempre um posicionamento. Isso é um trabalho que vai apresentar para a população o que deve e o que não deve ser feito, ou o que vai ser feito lá. Vamos falar um pouco do nosso patrimônio histórico. A minha intenção aqui não é defender ninguém, é sim defender o prédio histórico. A Catedral. A Catedral, ela foi construída na década de 40, e ela, sim, tinha aquela cor cinza que tem hoje. Hoje a pintura que está lá é a cor original do prédio.
ela foi trazida de novo à cor original. É só que a população assimilou, em função de uma pintura que aconteceu na década de 80, que ela era bege. Ela foi pintada de bege, ela ficou durante muito tempo bege, ela ficou durante muito tempo, como a imagem das pessoas que estão vendo na live, um pouco mais escura, com aspecto de sujo, igual às catedrais góticas que a gente tem na Europa, principalmente, mas ela é um prédio neogótico. Nós não vivemos a Idade Média, né? O Brasil só tem 500 anos. E aquela pintura causou estranheza na população. Não, eu não gostei, não. Não gostar não significa que está errado, mas ali faltou um direcionamento, faltou explicar para a população isso, que aquela cor era original e estava vindo novamente. Só que também a gente tem que entender um pouco o que as pessoas entendem como o prédio e a cor do que ele significa. O MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista, ele originalmente ele tem as colunas em concreto armado. Em 1990, o Paulo Maluf chamou Lina Bobardi, que fez o prédio histórico. Ele queria pintar de vermelho e a Lina escolheu aquele tom de vermelho. Então ele tem aquele tom que chama vermelho MASP. E daí aquelas colunas deixaram de ter aquele aspecto de concreto armado, que é especificamente a arquitetura brutalista moderna de São Paulo, que a gente tem a arquitetura moderna que é no Rio de Janeiro e Brasília. São Paulo tem um exemplo que só existe em São Paulo, nenhum lugar no mundo tem, que é essa arquitetura brutalista, que o prédio é pesado, tem formas muito robustas, mas ele tem uma leveza. E daí foram restaurar agora recentemente. E daí falaram, não, vamos continuar com o vermelho. Então assim, não voltou ao aspecto original. Entendi. Voltou que as pessoas identificam aquilo. Eu, se eu tivesse feito restauro, também teria mantido em vermelho, porque é a cor que todo mundo se identifica com o MASP. Isso aconteceu justamente na igreja de Santo Antônio de Imbaré, em Santos também, né? Que pintaram, depois não volta a cor, não, agora só limpa, então não pinta mais. Então, e isso causa ainda discussões pela cidade até hoje. Exatamente. E eu acho que faltou nessa explicação com relação à Catedral de Botucatu, a Catedral Metropolitana, faltou na época essa explicação, que pouca gente tinha. Eu fiquei sabendo agora com o Pedro Paulo, que a cor original que está sendo pintada hoje é a cor original. Sim. Porque na década de 80 pintaram num amarelo, uma cor que realmente... Um tom, né, de pastel. Exatamente, né? Agora sim a explicação. Mas a aceitação, de repente as pessoas foram criadas, passaram ali na frente, assistiram à missa, percebendo que aquilo ali é história. Muitas pessoas começaram um namoro, muitas pessoas foram à missa e viram sempre daquele jeito, de repente pintou. O IPHAN tem um trabalho muito bom nessa nova gestão do novo presidente do IPHAN, que é o seguinte: muitos prédios históricos de Ouro Preto, Tiradentes, Goiás, você tem a igreja que às vezes ela foi pintada de cores completamente antagônicas, branca, azul, rosa, num período de 15 anos. Então você às vezes vai fazer o que a gente chama tecnicamente de decapagem do prédio, que a gente vai escolher, vai achar as camadas de cores que estão ali atrás. Você vai ver todas essas camadas de cores, mas qual é a original? Qual é? Então, há uma votação no município, o município ele é chamado, 3, 4 dias fica aberta essa votação para decidir em qual daquelas tonalidades o prédio vai ser pintado. Entendi. Então, assim, não é uma questão o profissional que está lá no restauro, ele vai determinar. Não, a população determina pelo grau de pertencimento. Ela pertence àquele edifício, então ela acredita que aquela cor é a cor que ela mais se identifica. E daí é feita a pintura. O papel, a opinião da população tem um peso grande? A opinião da população e o papel da população, se tivesse 101%, seria 101%. A população é a que determina se aquele prédio é ou não um patrimônio histórico. Pedro Paulo, o que aconteceu com esse edifício da Floriano Peixoto, nós corremos risco de outros edifícios acontecer isso? Existe periodicamente alguma vistoria do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura, Defesa Civil, com relação a alguns prédios que, apesar de serem históricos ou antigos, estão desabitados na cidade? Sim. A defesa do patrimônio, né, ou principalmente a defesa civil do município, faz essa fiscalização em obras em andamento, porque a gente sempre fica assim, o prédio abandonado pode cair. Muitas obras em andamento, novas, que estão sendo construídas do zero também. A fiscalização da prefeitura sempre foi muito eficiente. A defesa civil do município sempre foi
muito eficiente e para mim é uma das mais eficientes da nossa região. É só que o que aconteceu ali foi um colapso instantâneo. O prédio pesou. Se eu tivesse passado lá, tivesse feito uma perícia, eu constataria, óbvio, que o prédio precisaria de uma reforma, como todos nós. Mas constatar que o prédio cairia no dia seguinte é muito difícil acontecer. Assim, não tem como. As leis gravitacionais, às vezes até uma chuva mais forte, às vezes um vento mais forte pode colapsar. E esse estilo de construção aqui do interior do estado de São Paulo, o telhado que sustenta a construção, ela é travada pelo telhado. Tanto que você não consegue fazer grandes modificações no prédio. Apenas a parte interna. Mas se você mexer nas paredes, aquilo abre como uma caixa de sapato rasgada, por exemplo. Nós tivemos o ano passado, ou esse ano, lá na Bahia, uma igreja histórica que de repente ruiu o teto, inclusive causou a morte de uma turista do interior de São Paulo que estava visitando e tal. E esse tipo de restauro, de acompanhamento é fundamental, porque na China nós demos a notícia aqui de um prédio de 600 anos que também ruiu o telhado. Como evitar que isso aconteça? Não posso dizer que é inevitável, né? Porque tem como fazer isso. Mas eu estive em Salvador no mês de agosto do ano passado. Eu visitei essa igreja porque eu estive em Salvador 2 vezes na minha vida, que é uma pena porque eu amo Salvador. Eu visitei essa igreja antes do restauro, em 2010, e eu visitei ela o ano passado. E o que aconteceu com essa igreja especificamente? Ela passou por um processo de restauro, que não foi há muito tempo, foi menos de 20 anos, menos de 15 anos, desculpa. E nesse processo de restauro, descobriu que ela era a igreja com mais ouro no mundo. Até então nós imaginávamos que era a igreja de Santo Antônio em Tiradentes, e foi feito um restauro e não sabe se ao certo que época do período histórico brasileiro aqueles retábulos foram pintados. Embaixo tinha ouro. Nesse restauro, descobriu esse ouro. E a igreja é uma das igrejas mais visitadas do Brasil. Ela tem uma visitação enorme, ela tem uma fiscalização enorme, só que o teto pesou demais. Não houve uma manutenção específica no telhado. O telhado pesou e pesou sobre o retábulo e acabou desmoronando. Foi sim uma grande perda, eu acho que a segunda maior perda que o Brasil teve depois do incêndio do Museu Nacional e agora o desabamento dessa, porque com certeza vai ser refeito, mas não vai mais ser o original, não vai ser mais os encaixes perfeitos, não vai ser mais aquilo. Eu visitei e é realmente uma igreja deslumbrante. E é uma pena, né? Porque de repente, como você acabou de dizer, né? Não vai ser mais original, né? Infelizmente, né? Não volta mais. Pedro Paulo, Botucatu, você é nascido aqui. Nasci em Botucatu. Nascido em Botucatu. Botucatu, ela consegue, eu já fiz essa pergunta, mas eu acho importante, ela consegue aceitar a manutenção do histórico com a modernidade? Em cima disso, a arquitetura também se renova, a arquitetura se evolui, a arquitetura tem entre aspas, um modismo. De repente você tem lá um tipo de edificação que eu gostei e eu quero fazer igual, ela se renova, ela tem novas visões. Como é que funciona? No restauro, por incrível que pareça, a gente imagina que vai ficar preso somente ao passado. Mas o restauro, especificamente de alguns produtos brasileiros, como a taipa de mão e a taipa de pilão, trouxe para o mundo inteiro uma tecnologia construtiva para o steel frame, por exemplo. A gente tem na taipa de mão, taipa de pilão, se as pessoas conhecem, aquele material trançado que a gente vai jogando barro, transforma na parede. A estrutura hoje de prédios novos, que vêm dos Estados Unidos e fazem os pré-moldados, como a gente tem, por exemplo, grandes redes de fast food, aquele trançado, ele segue a mesma padronagem do nosso trançado que é feito em bambu, só que ali em aço. Então, descobre-se técnicas construtivas, descobre novos materiais, né? E novos modelos da engenharia para sustentação. Entendi. Então, isso faz um contraponto com a modernidade. É que as pessoas imaginam que você vai pegar um prédio histórico, você vai manter a fachada, depois você faz um negócio de vidro no meio dele, fica parecendo um Frankenstein gigante numa cidade, que aquilo gera um aspecto que às vezes não é tão bonito.
Mas cada restaurador ele tem uma autonomia para usar o que ele for. A ideia principal é sempre preservar ao máximo um imóvel. Infelizmente, no Brasil, somente igrejas e prédios públicos têm o tombamento interno do imóvel. Eu conheço, assim, acho que 3 ou 4 residências no Brasil inteiro que têm o seu interior tombado. E as 3 em São Paulo. É muito raro um tombamento interno do imóvel. Embora muitas vezes a parte de dentro, escadaria, uma sala específica, ela tem tanta importância quanto o prédio em si. O restauro de um prédio histórico, e eu vou agora me reportar ao Museu do Café aqui em Botucatu, que está fechado já há alguns anos e precisa de uma restauração. Ele é muito sistemático, tem que haver todo um preparo para tentar trazer quase que 100% do original. Sim, e ali é um pouco específico porque ali são vários períodos arquitetônicos. Você tem várias eras, não é uma só. Não foi construído aquilo tudo do zero da noite pro dia está lá. Entendi. Ou assim, uma obra gigante que começou e terminou e a gente encontrou ali. Aquilo foi feito primeiro a senzala, depois o terreiro, depois a casa foi ampliada, a casa foi modificada. Então, há sim uma junta enorme de pessoas para fazer aquilo e há um custo operacional grande também. Mas muitas vezes a gente chega à conclusão, a gente vai restaurar um prédio, que aconteceu com a FEPASA, a estação aqui de Botucatu, e a gente vai usar o que lá dentro? Vai ser um bar? Vai ser uma secretaria de governo? Então, assim, a utilização desse espaço, muitas vezes, ela fica obsoleta. Por exemplo, o Museu do Café existia, era um museu muito interessante, só que não era um museu tão visitado. Então, aí cabe também uma questão assim, vamos continuar como Museu do Café? Vamos continuar batendo na tecla que vai ser só Museu do Café? Por que a gente não coloca um museu? Agora eu tô jogando coisas da minha cabeça, né? Um museu sobre Botucatu, sobre patrimônio histórico, algo que transforme aquilo, que foi o que fizeram na Estação da Luz em São Paulo, que transformaram a parte de cima, que não era utilizada para nada, como o Museu da Língua Portuguesa, que é um dos museus mais visitados de São Paulo hoje. Pedro Paulo, a gente gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui, nos mantém informados sobre a sequência de tudo isso, do conselho e tudo mais. É um assunto que envolve o nosso dia a dia, que envolve as belezas da cidade de Botucatu, arquitetônicas, que devem ser realmente preservadas. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço mais uma vez, porque é muito bom falar sobre cultura, é muito bom falar sobre patrimônio histórico, sobre história. No mundo que a gente fica discutindo inúmeras coisas e não discute isso, é praticamente uma honra e um privilégio enorme estar aqui conversando sobre isso com vocês. Muito obrigado, viu? Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.